Porque o pessoal acha que gestão é simplesmente escrever processo, escrever POPs. Isso não é gestão. Eu sistematizava a empresa inteirinha, eu padronizava a forma como a empresa performava. Pega muita obesidade mental e entrega pouca prática. E eu tenho um lema comigo, que é sobre gerar impacto. Se você não entra no game para gerar impacto, nem entra no jogo comigo. Tá falando que quase que 1/4 da mão de obra do planeta vai ser afetada. E esse é Wagner Campos, um dos nomes mais vibrantes do mercado e que está reposicionando o Brasil diante do mundo em educação e inteligência artificial. O Wagner é a força visionária por trás do Cyber Institute e uma mente brilhante que não só discute inteligência artificial, mas transforma em estratégia e resultados reais para negócios e mercados complexos. Ele é um estrategista de negócios, speaker internacional e advisor de empresas gigantes. Com uma paixão eletrizante por aplicar a IA em mercados complexos, Wagner é mestre em traduzir a complexidade dos dados em oportunidades e aumento de receita. E se você quer entender como Wagner está não só mudando a régua da educação no Brasil, mas também no mundo, esse episódio é absolutamente imperdível para você. E eu sou a Carolina da Luz e esse é o IA Talks, o podcast onde a inteligência artificial desce do palco e senta ao seu lado. Grande prazer, Carol, estar aqui no AI Talks hoje, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade e me apresentar um pouquinho, né? Eu tenho, acho que uma jornada aqui um pouco, é igual tu falou, com desafios, com experiências totalmente diversas ao mundo da tecnologia, mas eu fui construindo isso ao longo do tempo, né? A minha formação base é pela AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, então sou oficial reformado de artilharia antiaérea. Tá? Nossa. Morei na Baixada Santista, aí foi a minha última unidade. Eu acabei saindo da carreira militar devido a um problema de saúde, uma doença grave autoimune, e aí eu tive que me reinventar nesse universo. Né? Vamos colocar assim, a minha última missão no período que eu estava no Exército, era chefe do escritório de excelência em gestão. Então, eu tive uma atuação muito forte implementando isso. Acabei me aproximando aqui em São Paulo do IPEG, Instituto Paulista de Excelência Gerencial, e ali eu fui me desenvolvendo, inclusive como avaliador de gestão. Né? Nas nossas implementações, no primeiro ano, né, a gente conquistou um troféu bronze, depois prata, e no meu último ano, eu estava na ativa, a gente conseguiu conquistar o troféu ouro pelo estado de São Paulo. Recebemos ali o troféu no Palácio dos Bandeirantes, e aquilo ali foi literalmente um marco de transição minha, né? Porque foi Belo marco. Ainda bem. Legal. Foi o último momento. Eu estava, inclusive, afastado. O comandante chegou para mim, não vou lá para a gente receber o troféu. Foi tu que conquistou tudo isso. Tu vai vestir tua farda e vamos embora. Aí fui vestir a farda, vim aqui para o Palácio dos Bandeirantes, recebi a premiação, né? E logo depois daquilo ali, enfim, entrei dentro desse processo, né? Devido ao problema de saúde. Chegando aqui fora, eu comecei a falar assim, o corpo legal, o corpo não está ajudando muito não, mas a cabeça não para, né? Uhum. Então, de falar que essas divergências, esses aceleramentos da mente não deixam, o negócio é inquieto. E aí eu falei, bom, se a cabeça não para, o que eu vou explorar com isso? Né? Em qual direção eu vou tomar? Porque tem toda a minha base de formação, bacharelado em ciências militares na AMAN, mesmo bacharelado em administração, porque a gente sai duplamente bacharelado, né? Depois uma pós-graduação em gestão, depois uma pós-graduação em defesa aeroespacial. Nossa. E aí eu cheguei aqui fora e falei, bom, deixa eu entender o que está acontecendo, né? E o legal é que essa cabeça de gestão e inovação te traz um olhar um pouquinho à frente do tempo. Sim. Então, o que está acontecendo? E aí, começo da década passada, eu fui entender o que estava se movimentando nesse universo. Então, as .com, as empresas de tecnologia, eu falei, bom, então o negócio está de forma efervescente lá no Vale do Silício. O que eles estão fazendo? E aí eu fui entender esse movimento de crescimento acelerado das empresas de tecnologia. E aí eu comecei a entender um pouquinho desse universo de tecnologia. Aí fiz uma certificação pela Universidade de Illinois, Business in Digital World. Após isso, fiz uma outra especialização pelo Sax-Elon Institute em Austin, Texas, que era para Growth e Revenue. Então, eu fui entendendo... Que legal. Bom, eu entendo da estruturação de gestão e inovação empresarial.
Agora, como eu escalo isso de forma acelerada, criando alavancas de crescimento? Então, eu fui entrando muito para essa área de aceleração de negócio e entendendo como a tecnologia poderia apoiar nisso, né? E a minha cabeça sempre era, como eu consigo conquistar mais eficiência? Então, a gente viu a era do SaaS na década passada. Sim. E o SaaS ele vinha justamente para quebrar sistemas legados, quebrar processos com certa ineficiência e te trazer mais ação e um pouco mais de velocidade. De 2017 para 2018, um amigo meu me apresentou, o Gui, que atualmente é um engenheiro, que trabalha aqui comigo, tá? E aí ele estagiava meio período na Nissan e meio período comigo. Na Nissan ele automatizou a fábrica inteira usando RPA. O que é RPA? É Robot Process Automation, uma robotização de processos e automação. Que a gente vê os robozinhos. E isso pode ser... Eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor, eu tenho que enviar com rotina e essa utilização do RPA, o que a gente queria, né? Como que eu consigo deixar uma empresa mais eficiente, mais enxuta e muito mais dinâmica? Eu até comento isso muito nas palestras que eu dou, né? Que eu falo que em 2018 eu vivia na minha própria prisão. E essa prisão que eu vivia era... Eu chegava às 7, o pessoal chegava às 9, trabalhava até às 5 e eu continuava das 5 até às 9, 10 horas da noite. E não era, vamos dizer assim, por culpa deles, né? Porque eu tinha muito know-how que eu acumulei, não tinha como eu transferir todo aquele know-how, eu tinha que literalmente fatiar o conhecimento para poder me cobrir alguns gaps e o mais essencial ainda dependia de mim. Então, eu acabei construindo uma prisão para mim mesmo. E aí eu falei, cara, eu não quero continuar vivendo dessa forma, né? Meus filhos eram pequenos. Eu falei, eu quero ter mais liberdade, eu quero ter mais tempo de qualidade. Eu falei, cara, o que a gente consegue automatizar tudo? Ele falou, cara, dá para automatizar tudo, só precisa entender a tua estrutura de processo. Eu falei, então eu entendi, então vamos ter que estruturar tudo. E aquilo ali eu tenho essa velocidade, eu falei, não, então eu tenho que transformar agora tudo em lógica. Então aí eu comecei a construir esses RPAs para poder dar mais agilidade com visão de gestão, tá? 2019 eu já tenho até uma foto, depois eu vou achar, eu te envio, que eu tinha escrito num quadro, né? Transformação de negócios, transformação digital e a IA junto nesses dois universos para poder escalar as empresas. Uhum. Isso, tem uma foto disso 2019 num quadro. E eu falei, cara, o caminho é inteligência artificial. Ou seja, muito antes da onda dos chats da generativa. Totalmente. E assim, se eu te falar, hoje o pessoal fala muito, o pessoal começa a falar, tal do agente que manda mensagem no WhatsApp. 2019 já tinha configurado, já mandava mensagem com IA pelo WhatsApp. Então, isso fazer um teste, né? Porque eu sou muito curioso, eu vou lá, meto a mão e faço. Então, eu peguei, porque o Google, ele já tinha uma solução de IA aberta, você criava uma árvore com algumas perguntas que eram mais corriqueiras. Então, como eu já tinha esse desenho de processos muito bem elaborado em estruturas, que a gente chama de estruturas de receita, né? Para eu entender o que a pessoa está fazendo no momento que ela pensou no problema, depois que ela reconheceu, que ela considerou uma solução, até chegar na etapa de decisão de compra. Então, eu tinha essas estruturas muito bem desenhadas para entender e acompanhar o cliente durante essa jornada, né? Então, ali, eu entendendo que o Google tinha aquilo disponível, eu comecei a entrar num monte de tutorial, literalmente na documentação técnica, e fui ler aquilo ali para estudar e entender. Aí eu comprei uma solução que era baratinha na época para poder fazer integração Omnichannel. Então, tinha um Omnichannel. Aí eu descobri que tinha aberta API. Eu falei, opa, tem aberta API? Aí eu descobri uma API russa que eu poderia conectar, fazer a conexão da inteligência estreita do Google com essa ferramenta de Omnichannel. Aí eu contratei essa API russa, conectei na ferramenta, conectei com o Google, e aí eu falei, vou testar Growth Hack, cabeça de teste. Vamos testar e validar hipóteses. A gente aplicou, na época da empresa que eu estava participando, a gente aplicou, gastou acho que R$2.500, voltou R$1 milhão. Mas, assim, e por que eu fiz isso? Toda a tecnologia, quando ela começa, a Meta tinha recém comprado o WhatsApp. Então, o que eles estavam querendo fazer? Cara, colocar uma filter de WhatsApp dentro do Business Manager. Eu falei, obviamente é mais barato. Eles vão entregar muito mais, então
eu vou usar isso porque vai ser muito mais barato que o pessoal fica gerando lead. Então eu fui testar a aquisição de receita com essa estrutura. E aí deu certo desse jeito. Nossa. Era pingando um atrás do outro, mandando mensagem, mandando mensagem, mandando mensagem. E assim a gente validou. Vamos simplificar aqui para o pessoal essa estrutura, porque de repente pode ser uma ideia para alguém pensar assim. Então, a procura vinha do Google, é isso? A procura, na verdade, as pessoas estavam navegando no Instagram ou no Facebook, se deparavam ali com aquela campanha, com uma chamada para ação. Quando ela clicava naquele botão, ela não ia para um formulário, que normalmente acontece para gerar um lead. Eu optei em jogar direto para o WhatsApp. Perfeito. Sim. WhatsApp. Em 2019, isso foi muito inovador. Entendi, porque agora isso é um funil bem... Continua sendo bem interessante, mas você fez lá nos primórdios. Exatamente. Entendi. Maravilhoso. E o meu foco sempre foi realizar poucos projetos, mas gerar muito impacto nos projetos. Tá? Teve vários projetos aí. Teve projeto, inclusive, recentemente fui lá, conversei com o Léo, fundador da Perfect Pay. A gente ajudou inicialmente lá na estrutura, fui mentor dele de growth. Você me comentou. Então, a gente conseguiu, assim, dar as bases ali para ele, construir um negócio, faturou mais de $1 bilhão. Que legal, cara. Eu vi a palestra naquele dia, não faz muito tempo. Achei a história dele bem interessante também. E que legal conhecer o mentor, né, da galera, e o legal gigante. Que quando ele iniciou isso, né, ele performava muito bem, ele usava a Monetize. Então era um dos que já tinham faturado, se não me engano, mais de R$100 milhões na Monetize. E aí ele falou, cara, as taxas estão muito altas, vou criar meu checkout. Aí eu vi nascendo 3 pessoas numa salinha, 1/3 disso daqui, começando a construir tudo aquilo ali. E hoje, por ironia do destino, ele comprou a Monetize, né? Então, a gente fez uma estrutura de inteligência, estudou o mercado e tudo mais. É algo hoje que, inclusive, eu ensino para alunos a mesma coisa. Eles aprendem a executar a mesma coisa. E aí eu fui evoluindo com isso ao longo do tempo, né? 2021, eu dei início a um mestrado de transformação digital. E aí, um dos objetivos do mestrado que eu iniciei era usar esse framework que eu tinha criado, eu ia desenvolver aquilo como tese de mestrado. Então eu chamava de BAS, né? O que é o BAS? É Business as System. O que quer dizer isso? Eu sistematizava a empresa inteirinha como se fosse um túnel. Eu ia conduzindo, eu padronizava a forma como a empresa performava, funcionava. Eu identificava quais são os pontos onde ela estava vazando água, ia lá e colocava um Durepox e melhorava e deixava aquilo mais eficiente. Eu ia pedacinho por pedacinho arrumando a empresa como um todo. Você teve algum foco de algum nicho, alguma indústria? Não. O foco era desafio. Chegava o desafio, vamos enfrentar o desafio. Tá. 2019, eu acabei me associando a uma holding, né? Aí, infelizmente, essa holding aí no ano, o gestor desviou acho que mais de R$100 milhões. Então foi bem pesado. Nossa. Eu tinha recém desenvolvido uma venture que era justamente para a criação de novas startups, né? Eu cheguei a investir numa empresa de cosmético, 19 para 20, a gente ia fazer um lançamento na Europa. Aí, 2020, em março, ia lançar na Feira de Milão. O que acontece no norte da Europa? Pandemia quebrou a perna do mundo inteiro. Todo mundo. Aí vê aquele tonel de dinheiro queimando, mas enfim. Aí aquele ali foi um ano onde eu resolvi, devido a essa pressão toda que estava vindo de 18, como eu te falei, né? Eu falei, não, agora deixa eu acalmar um pouco, deixa eu respirar, desligar tudo e vou reconstruir tudo de novo. Mas agora eu vou reconstruir para me dar liberdade. E aí eu foquei em fazer um sabático, literalmente foi de meados para final de 20, tá? Até final de 23. Aí nesse período eu foquei em estudar, em me desenvolver, melhorar os meus frameworks. Tinha um projeto ou outro, mas era algo muito pontual e era mais para estudo do que efetivamente para ficar ali mergulhando de cabeça, né? E aí eu iniciei o mestrado em transformação digital. Eu falei, eu vou refinar todos esses workflows, vou refinar todos esses meus modelos para justamente deixar isso preparado para a próxima dinâmica de mercado, inteligência artificial. Então, final de 20 até 23,
todos os meus estudos foram para preparar o que eu já tinha começado lá atrás. Então, eu vim só estudando e refinando, só estudando e refinando todos os frameworks. Aí chegou... Aí, coincidência do destino, OpenAI lança o ChatGPT ali, final de 22, início de 23. Aí eu falei, pronto, eureka, agora tudo o que me faltava no RPA... Né? Com tudo, esses caras. exato, tudo que me faltava no RPA, na robotização de processo, porque a robotização de processo ele vai seguindo a caixinha, ele não tem pontos de inteligência de decisão, vou para cá ou vou para lá. Eu falei, pronto, está resolvido. Agora eu posso implementar um processo de excelência com a inteligência generativa, decidindo se ela faz essa ação ou faz outra ação. Então é algo que estava sendo concebido há 7 anos atrás, começou a se tornar mais real, mais até o Gui, o engenheiro, nesse período que estava no sabático, ele acabou indo trabalhar na Dell, ele estava, na última posição dele era engenheiro sênior dev de AI da Dell. Então, e é engenheiro mesmo de AI. Ele mora no Brasil? Mora. Ele trabalhava com os times dos Estados Unidos e Alemanha, mas mora no Brasil. Legal. Ele trabalhava em Fusas. Aí eu falei, vou te devolver a vida de novo, vai vir para cá, vir pro lado bom da força. E aí um dos últimos projetos dele foi liberar uma AI, até um projeto do Michael Dell, que ele estava trabalhando, ele liberou essa AI e depois ele saiu completamente e ficou full, né, comigo, né, já trabalhando desde sempre. E aí foi nesse desafio, na época, ele falou assim, cara, lembra tudo aquilo que começou lá atrás? Eu falei, lembro. Tu tá ligado que agora o que faltava a gente tem, né? Eu falei, eu sei. Agora eu sei, a gente tem. Então, eu sempre vim muito nessa direção, nessa pegada de negócios, né? Depois fui cada vez mais, além de estudar muito, fui me aprofundando muito em tecnologia, muito mesmo, e aí combinando com as minhas últimas especializações, né? Que foi na Johns Hopkins, em AI, Machine Learning Data Science, e agora atualmente estou passando por uma pós-graduação em Business Applications, em GenAI, na Universidade de Texas. Então, Você fica indo ou é... Não, é totalmente, totalmente à distância, mas é ao vivo as aulas, 100% em inglês, e o Scott canta. Legal. O Scott canta. É puxado. Que legal. Difícil vai ser resumir toda a sua história, né? Porque todos os pontos são marcos, né? Bem legal. E aí eu comecei ali em 2023, entrei numa comunidade como um dos fundadores, porque eu acreditava muito nessa visão de filosofia e tudo mais, o fundador. Aí acabou que, no início do ano passado, ele me chamou para poder ajudar lá no projeto dele. A gente pegou um projeto bem no início, né? Aí esse projeto, a gente fez essas estruturações de revenue, de receita, estava numa média de faturamento em torno de R$200 mil mês, né? Porque era recorrente, estilos de lançamento, tudo, enfim, era uma escola. E a gente fez uma estruturação de modelagem de receita, que é uma modelagem normal para mim, em startups. E 90 dias depois, saiu dessa média para praticamente 2 milhões de faturamento. No primeiro mês, gastando R$11 mil, com uma margem de 91,56%. É o mágico assim, revenue. E é uma constante nos projetos de revenue isso. Mas por que isso acontece, né? Principalmente por enxergar as modelagens de gestão acoplada nos motores de receita. Então, eu vejo a empresa como pontos de eficiência, né? E esses pontos de eficiência, e acho que isso é legal eu colocar, tá? Porque o pessoal tem muito erro de compreensão no que é gestão. Porque o pessoal acha que gestão é simplesmente escrever processo, escrever POPs. Isso não é gestão. Isso é ser operacional, é totalmente diferente. Isso é ferramental, é nível operacional. Níveis de gestão são níveis de orquestração. É você entender todos os pontos de uma empresa, conectar eles para falar a mesma língua. Porque aqui fala inglês, ali fala chinês, e é isso que acontece na maioria das empresas. A gente vê as empresas, elas quebradas sempre em silos, né? E aí eu entendendo todo esse movimento, ficou claro para mim
principalmente final do ano passado, as pessoas cada vez mais buscando referência e tudo mais. Eu falei, já tinha um projeto, estava engavetado, eu dei start, dei início, que foi uma primeira turma de formação, que era com foco de formar estrategistas em AI, basicamente consultores, né? A gente fez essa primeira turma, e teve ali quase 100 pessoas participando dessa primeira turma, e foi relativamente rápido, que foram em torno de 8 encontros comigo, encontros com uma média de 2 horas cada um. Só que a forma como eu trouxe eles para a realidade, não só ensinando, mas fazendo eles irem para a prática, porque todos foram obrigados a fazer o projeto prático. Que legal. Eu falava, e tem Falta que ser... muito isso hoje em dia, né? Porque o pessoal, eu falo que entrega muita obesidade mental e entrega pouca prática. E eu tenho um lema comigo, que é da tática à prática. Eu sou um cara que eu vou lá no mundo acadêmico, eu trago para as minhas empresas de tecnologia, aplico aquilo ali, valido as minhas ideias, as minhas loucuras, os meus frameworks, deu certo, funcionou, eu volto aqui para o meio. E agora eu ensino tudo. Caixa preta aberta. Só não entrego o código. Mas eu ensino a pessoa a pensar. Que é aí que é o grande ponto onde a gente começa a chegar no paradigma que a gente vive hoje com a inteligência artificial, né? Que a gente cada vez mais vê pessoas surgindo do dia para a noite, se posicionando, se colocando como especialistas de inteligência artificial. Eu vivi muito no bastidor disso daí, inclusive foi isso que me gerou esse movimento de criar o meu rumo e o meu caminho, de que simplesmente encaram isso como um novo funil de vendas para poder ficar vendendo curso para as pessoas. E a base de promessas. Para mim, nunca foi isso e nunca vai ser sobre isso. Para mim, e o pessoal sabe, quem me conhece, é sobre gerar impacto. Se você não entra no game para gerar impacto, nem entra no jogo comigo. Então é isso que eu coloco todo mundo. E ensino todo mundo a pensar dessa forma. E deixo claro para eles, quando tem a entrega, a minha entrega é 200, 300, 400, 500%. Porque se o impacto esperado é X, eu vou entregar 5, vou entregar 10 vezes mais. E o pessoal sai das aulas, cada aula, a última aula, eu te mostro depois os prints, o pessoal sai, assim, era para ser uma aula de 3 horas, aí eu falo, pessoal, vou encerrar a aula. Não para, pelo amor de Deus, não para. Vira 4, 5, 6 horas de aula. E o pessoal sai assim, cara, o que tu fez hoje? Tu fez um MBA em um dia. E é porque esse conhecimento não tem universidades, não tem escolas, foi construído ao longo do tempo, construído na prática. Óbvio, eu uso frameworks de classe mundial, só que eu desconstruí todos eles e reconstruí tudo de novo. Então eu peguei a parte lógica do que funciona, tirei o que não funciona e comecei a remodelar aquilo na prática. Porque a gente vive um mundo hoje, de novo, né? É muita teoria e a pessoa quando vai, às vezes perde a motivação e não aplica. E o fato de eu ir lá, aplicar, validar, entender, voltar aqui pelo meio do caminho e dar uma didática clara de como coloca isso em prática, muda o jogo. Eu tive alunos com projetos saíram da formação menor. Essa formação que você está falando é o Business Architecture? Hoje é o Business Architecture. Tá? Na formação que era de estrategista anterior, tive alunos que terminaram a formação, apresentaram o projeto, a empresa 10 dias depois chamou, 200 mil reais pagou pelo projeto para ser executado. E não foi só um aluno. Todos os outros alunos que entregaram, as empresas contrataram. Por quê? Qual é o grande paradigma? Agora que a gente começa a entrar um pouco nesse turbilhão de negócios e inteligência artificial. A maior parte das empresas vão chegar numa pessoa e vão falar, eu quero colocar IA. Eu tenho que usar IA. Mas às vezes ela não sabe nem por que ela precisa usar IA. E isso está vindo desse movimento, desse hype que está forçando as pessoas a acreditarem que, primeiro, a IA vai engolir elas, é o bicho-papão que vai acabar com elas, vai acabar com o emprego. E eu falo para todo mundo, gente, isso é bullshit. Não acreditem nisso. Eu já estudei muito, eu já tenho compreensão. Eu estudei, inclusive, todo o relatório do World Economic Forum, do início desse ano, acho que foi 300 ou 400 páginas aquilo lá. Foi, inclusive, o objetivo de um trabalho que eu entreguei meu na Johns Hopkins, antes de eu fechar minha formação.
E lá, para mim, começou a ficar muito claro que a IA, de longe, substitui a gente em alguns pontos. Não é que ela não vai substituir, tá? Mas eu falo que existe uma receita, tem uma fórmula do bolo para você conseguir não só sobrepujar ela, mas deixar muito claro que ela não é o que vai te derrubar ou te tirar do caminho. Pelo contrário, se você entender o caminho, tem um caminho de transformação para isso. E é esse caminho de transformação que quando as pessoas começam a compreender, elas parecem que, pum, abre a mente, começa a ficar, é um mundo totalmente diferente. E aí eu começo a deixar muito claro que não é sobre ferramenta. As pessoas hoje, pelo hype, elas te impõem ferramenta. Sim. Só que eu tenho um lema que eu falo, colocar ferramenta, usar ferramenta, somente porque a empresa chegou, eu quero colocar IA, uma empresa, ela precisa modificar, são os sistemas de cultura, são os KPIs, e a maioria dessas pessoas não entendem disso. Mas, Wagner, alguém que está assistindo a gente, você está falando num nível mais estratégico. Mas explica, por exemplo, eu sou uma operadora de telemarketing. Certo. Como eu me preparo para isso? É muito bom tu ter colocado esse ponto, tá? De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, uma das profissões que mais vai ser afetadas é justamente essa pessoa, do telemarketing, as pessoas de caixa, serviços postais, secretária executiva, secretária administrativa, são as funções que vão ficar mais afetadas, tá? Como eu, numa posição como essa, tá? E eu vou até colocar um número antes para poder responder isso, só para a gente entender o panorama do que vai acontecer, tá? Eu vou fazer um paralelo 2025 até 2030. 2025, 47% dos empregos são eminentemente realizados por humanos. Eu vou falar empregos, depois eu vou falar posições, aí tu vai entender. Tá. 22% é robótica. É robotização, fábrica, aquele negócio todo. E 30% é humano combinado com tecnologia. Qual que é o panorama em 2030? Tecnologia vai alargar de 22% para 34%. Então a gente está falando que humanos perdem 12% de espaço. Num outro ponto, o humano que está em 47%, ele vai ser achatado para 33%. Então a gente está falando que humanos perdem 14 pontos percentuais nisso. Então a gente está falando que quase que 1/4 da mão de obra do planeta vai ser afetada. De 1,2 bilhão de pessoas. Nesse próximo 4 anos e meio. Então, assim, é muita gente que vai ser afetada. É muita gente. É muita gente que vai ser afetada. Gigantesco. Vão ter vários empregos sendo criados, então, se eu não me engano, são 170 milhões e 92 milhões sendo destruídos. E o restante tudo vai ser transformado. Literalmente transformado. E a gente está passando hoje num limiar que foi muito parecido com o que aconteceu lá atrás na Revolução Industrial. Nós estamos vivendo, de fato, essa mudança de era, de uma forma muito acelerada. Eu falo, o pessoal fala, no futuro. Eu falei, gente, não é mais futuro, já é presente. Já esquece, não é mais futuro, é presente. Ou a gente se adapta, ou, infelizmente, a vai se adaptar e vai assumir. Por quê? Nessa mudança de humanos, tá, que é de 47% para 33%, 81,5% é automação substituindo. Então, se a automação está substituindo, obviamente eu vou me afetar. Mas, Wagner, tu não me falou do meio humano combinado com tecnologia. Esse meio sai de 30 para 33. Aí eu parei e fiquei assim, Carol, quem são esses 3%? E aí foi onde eu fui me desenvolvendo até chegar nessa formação desse currículo do AI Business Architecture. Então eu fui entender quem que são esses 3%. Quem que são esses 3% que são os únicos que aumentam, o resto só some. Mas tem 3% que vão de alguma forma aproveitar isso. Isso é uma camada tática estratégica ou operacional também? As três. As três camadas. As três camadas. E aí, quando eu comecei... Interessante, eu não tinha essa clareza de dados, de aí, crescimento exato, também. Que bacana trazer isso. E isso eu fui entendendo e fui compondo para justamente entender quem é esse profissional. E aí,
quando eu comecei a ver as profissões que mais caem, igual eu falei, né, as que saem, e aí depois as profissões que mais crescem. Aí tá lá, primeiro, especialista em Big Data, depois especialista em AI, engenheiro de fintech, engenheiro DevOps, engenheiro ambiental, e depois são vários especialistas, analista. Aí eu falei, só tem 2 engenheiros nessa lista aqui. O restante é tudo especialista. Não é um cara engenheiro de IA, não é isso. É um especialista em AI, quer dizer, alguém que entende de AI. Então, o que você é um dos que mais está escalado? Aí eu tirei a raiz da palavra IA e fiquei só ali com o primeiro. Eu falei, especialista. Eu falei, opa, tem um padrão aqui. O padrão é que as profissões que mais vão crescer são de pessoas que especialistas, têm uma grande compreensão. E aí eu fui começar a entender quais eram essas características, né? Aonde a IA ela ia evoluir, aonde ela ia literalmente substituir, né? E mais várias outras constatações ficaram claras para mim. Primeiramente, quando a gente vai pensar nas skills que vão ser mais importantes para essas pessoas poderem literalmente prosperar nos próximos anos, tá? Por incrível que pareça, inteligência artificial é a 11ª skill. Não é a primeira, é a 11ª. A primeira é pensamento criativo, pensamento analítico, escutativa, empatia, resiliência, aprendizado, lifelong learning. Então, liderança tecnológica. Isso da adaptação ao que vem, né, e rapidamente ter a capacidade de entender o contexto, adaptar para o contexto particular do... Isso é essencial hoje. Exatamente. A gente não pode mais ter aquela visão da formação principal. Não dá mais para pensar assim. Não dá mais. Você tem que ser uma composição, eu chamo de tripé. E qual que é esse tripé? São 3 coisinhas, né? Que aí foi onde eu fui construindo. Soft skill, hard skill e tech skill. Por que essas 3? A soft skill está em liderar, ser resiliente, ter escuta ativa. A hard skill está onde? Entender de negócios de forma profunda. E a tech skill, liderança tecnológica. Você não precisa ser desenvolvedor. Você não precisa entender de código. Basta você entender de tecnologia. Saber como usar a tecnologia. O que é uma tecnologia? Para que serve isso aqui? Para que serve aquilo lá? Essa pessoa, esse tripé de competências, é essa pessoa que vai conseguir ultrapassar e não vai ser atingida pela IA. Então, eu entendi. Bom, se eu tenho esse tripé de competências, a base curricular que eu vou construir para formatar um líder que vai estar liderando a construção dessas empresas até 2 anos antes das empresas pensarem e notarem que até precisam dessa pessoa, eu falei, então eu já entendi qual que é a base curricular. Então eu falei, tem que dominar essas competências. E aí foi aonde eu busquei na minha base, lá atrás, na MAN, na minha base militar, de organizar esse conjunto de ensinamento usando Military Grade para ajudar a formar esse perfil dos arquitetos. Então eu uso a base. É sensacional, eu usei a base militar. Pode trazer alguma. Eu não conheço assim a educação militar. Alguma coisa vamos assim, lá. de diferente. Exigência de horários, exigências de prazos. O projeto final. Cumprimento de missão. Literalmente espírito de corpo, resiliência. E por incrível que pareça, legal. Eu vou te mandar os prints deles assim, cara, a gente não vai desistir. Porque é envolvente, né? É envolvente, porque eu coloco uma pressão no conteúdo, no prazo e na entrega dos projetos. Eu brinco com eles, vocês estão fazendo um campo de comandos atrás de um computador. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque vocês vão ter que desenvolver soft skills. O mercado não faz isso. Sim. Carol, o mercado não faz isso. Tem o mercado que cair, só quer levantar, te dar... cair, levantar, Exato. né? Vai o mercado só cabeçada quer te... até só aprender. quer te dar, igual tu falou. Toma aqui só o conteúdo, vai lá e se vira. E eu não, eu falei, gente, vambora, junto, ninguém fica para trás, vambora, vamos junto. E pressão, aí tem, cara, vários. Pressão, legal. E tem aluna lá. Tipo aquele filme da Demi Moore. Exatamente. Esqueci o nome. Eu sei qual que é o filme, também fugiu o nome, mas exatamente esse filme.
A aluna aqui, a Aline, lá, pai, eu tô ficando louco com meus 2 filhos. A minha mãe tá lá em Portugal, já vou me mudar para lá, porque ela toma conta das crianças, eu vou dar conta. E é legal. Quanto tempo de formação? São 8 meses. São 8 meses de formação, né? A gente tem uma pré-formação, depois tem a formação intermediária e a formação avançada. Na formação avançada, o diferencial que aí tem as mentorias diretamente comigo, né? Só que na formação inicial, pensando de novo em receita, em impacto, né? Geração de impacto, eu pego uma pessoa que nunca viu um prompt na vida, eu transformo ela no arquiteto. Como eu tenho amigos, eu tenho um amigo meu de turma de formação, o major, ainda tenente-coronel, nunca viu um prompt na vida dele. Passou pelo desafio, montou todas as estruturas de prompt, ele me mandando mensagem, mano, sabia nada. Tu tem noção da transformação que tu gerou aqui para mim, cara? Eu não tô só montando os prompts, como eu já tô montando os prompts para ajudar minha filha a estudar. Então isso é em tudo, tá? Eu pego pessoa do absoluto. E detalhe, não é só o cara que não conhece. Até o cara que conhece muito, ele chega lá e fala, ele chega assim, cara, que foi isso que tu fez, mano? Aí eu falo, gostou? Ele, pô, demais. Sabe por quê? Aí entra no que a gente tá falando. Qual que é a primeira coisa que eu ensino? Eu aprendi na AMAN também. Psicologia e filosofia. Depois eu ensino desenvolvimento de pensamentos profundos. E aí, por último, eu vou falar, ó, a estrutura do prompt é essa, o esqueleto é esse, e você vai ter que criar um meta-prompt que vira novos prompts. O nome para isso é perfeito, de arquitetura, né? Porque realmente o que levanta são esses pontos, né? Acho que a superfície é o técnico da IA, que aí beleza, mas para gerar impacto nos negócios, todos esses pontos que você trouxe, realmente muito inovador. Não, e detalhe, tá usando uma metodologia de 2.500 anos atrás. Eu uso Sócrates. Eu uso maêutica socrática para desconstruir de cara. Então a pessoa assim, tu é dono da verdade? Tá, mas eu refuto a verdade. Aí a pessoa para. Aí eu gero perplexidade. Aí depois vai aporia, elencho, os 5 níveis, né? Até a pessoa entender o real problema e reconstruir. E aí ela tem consciência, nossa, eu estava achando que o problema era esse, mas o problema real é esse. E eu uso essas estruturas para eles entenderem em profundidade, porque qualquer um hoje chega aqui no chat GPT, vai pedir, ele vai devolver. Só que eu falo que não adianta você ser nexialista, generalista. Porque você ser generalista, você só tem um palmo de profundidade. Você tem que ser deep nexialista, você tem que ser profundo em negócio, em tecnologia. Então eu ensino eles a serem profundos. E aí quando eles têm esse domínio que você falou da base de profundidade, eles usam filosofia de uma forma muito forte. No início, eles falam assim, cara, só aqui tu já disruptou minha cabeça. Aí eu falei, agora vocês vão para o intermediário. Maravilhoso. Eu fiz uns anos de relações internacionais, eu fiz um semestre de publicidade, os 2 na PUC São Paulo. Depois eu fiz oceanografia na USP, UFSC, e depois eu fiz marketing. Mas assim, aparentemente, quem não conhecer minha história vai parecer coisas nada a ver. Mas elas se complementaram tanto, e aí hoje eu sou uma profissional muito melhor, porque eu fiz política, filosofia, história, sabe? Entender um pouco da história da humanidade, criação das sociedades, a gente entender esses processos. Não é algo direto, mas eu percebo que eu consigo, né, ter uma visão, às vezes, não tão rasa, né? Porque eu tive uma bagagem diferente. Exatamente. Então eu tô achando assim, para mim faz total sentido, maravilhoso. Que bom que a gente tem isso no Brasil. Não, e é bom a gente cada vez mais encontrar pessoas igual você que tem essa clareza. Eu dei uma aula agora no movimento de conselheiros, e aí quando eu falei sobre isso, filosofia, aí teve um cara, ele falou assim, cara, deixa eu levantar a mão. Eu quero assim, te agradecer, porque eu não estou maluco. Eu sou formado em filosofia e trabalho com AI e eu uso muito a filosofia. Eu falei, bom, ainda bem que eu já achei mais um. E assim, tu vai ver, é uma trilha onde eu tenho 5 conteúdos, duração média de 30, 40 minutos, mas mais da metade disso
é só falando de filosofia, psicologia, não sei o quê. Por último, eu falo, agora tu monta aqui. Aí quando ele entende a estrutura, entende o que tem que fazer de forma profunda, ele faz o que ele quiser. Aí eu falo que eu tiro ele literalmente do zero ao prompt. Eu falo, agora tu tá do prompt à produtividade. Aí a gente entra numa fase mais intermediária, que eu falo, agora você consegue criar o que você quiser para você ter mais produtividade. Aí eu pego o cara dessa visão de ideias que ele tem para produtos, ou se já tem um produto, já tem uma estratégia montada, que é dessa estratégia até de fato reorganizar o produto e preparar para a escala. Aí ele começa a entender como é desencadear conhecimento em cima de conhecimento, usando a IA. E pessoas que nunca fizeram isso na vida. Teve outros aqui que me falaram, ele falou, um desses alunos, ele falou assim, eu cheguei num empresário, tem um faturamento de 100 milhões ano, eu fui fazer exatamente o que você me ensinou. Fui lá, fiz maêutica com o cara. Sabe o que aconteceu no final, Wagner? O cara quase chorou, porque ele não conhecia a empresa que tinha. Isso é impacto. Isso é impacto. Mesmo no início da relação ali. Exatamente, isso é impacto. Legal. Então, a gente vive hoje, infelizmente, num universo com a inteligência artificial, que a gente vê muita gente se aproveitando da inteligência artificial para ficar vendendo coisas prontas, mastigadas e cuspidas, ferramenta, e não é ferramenta que vai mudar o panorama. Sim, a capacidade do profissional que está ali atrás de conseguir orquestrar esse meio de campo inteiro, mas de uma forma profunda. Porque ou nós somos vítimas de seguir o hype, quer dizer, ser conduzidos e levados pelo algoritmo, ou a gente pensa mais do que o algoritmo. E pensar mais do que o algoritmo, eu falo que é um ato de rebeldia hoje. Então eu sou rebelde, que viu, legal. cara? Que legal, não, tô adorando. Mas vamos lá, dentro dessa visão, vou te fazer uma pergunta polêmica, mas que as pessoas conversam sobre isso. Tá. Inteligência artificial, esse hype, essa onda, né? Notícias, China, Estados Unidos. Tem alguma coisa a ver com o apocalipse, com o final dos tempos de como a gente conhece? Tem alguma coisa a ver com como que é o salário universal? Uhum. Como que é a sua visão em relação a isso? Então, é bem legal essa pergunta, igual você vê. Sim, é polêmica. Vamos discutir, mas, assim, vamos ver as nuances disso. Eu vou tentar desconstruir, tá? Essa questão do salário universal que eu vejo, a gente está passando por um momento de transição. Realmente vão ter várias pessoas afetadas, vão ter. Só que o que eu vejo, tá? Uma vez que eu tenho essa compreensão de que, eu não falei um número interessante, mas vou te levantar esse número, tá? Quando eu coloquei que aquelas skills a IA não substitui, tem um número que fala assim, alta capacidade de substituição pela IA ou moderada capacidade, tá? Em primeiro lugar, com 90% sendo altamente substituída pela inteligência artificial, adivinha quem tá? Quem? Inteligência artificial. Olha o paradoxo. Substituindo ela mesma. A própria IA. O que está acontecendo? Novas empresas ou a mesma empresa abocanhando o próprio WhatsApp? Exato. Até ano passado, todo mundo cria uma startup de IA. Olha que legal, eu transcrevo as minhas mensagens no WhatsApp. O que o WhatsApp faz? Transcreve as mensagens. Morreu umas 1000 startups. Aí, não, agora vai, enfim... O SaaS, né? Vários... Aí tu tocou num outro ponto, o próprio SaaS, né? Aí eu tenho... Essa daqui eu tenho uma legal. Assim, na década passada, estudei isso, é óbvio, né? O SaaS, ele matou os sistemas legados. Só que a IA vai matar o SaaS. Explica esse conceito para nós, tá. Sistemas legados é basicamente quando a empresa construía estruturas, softwares para poder operar a dinâmica de trabalho. Sistemas próprios. Sistemas próprios. Tá. E aí veio a indústria do SaaS, agora eu te presto isso como serviço. Tá aqui, fica mais em conta, mais barato, coisa e tal. Então a gente fala que o SaaS engoliu o legado. Só que veio uma tal de IA. A IA, ela vai engolir o SaaS, porque o SaaS, ele defende um modelo empresarial onde as empresas, elas vivem ciladas, elas vivem em feudos. Cada um é dono do seu feudo. Feudo de marketing, o outro é do feudo de vendas, o outro é do feudo de pessoas, e cada um defende o seu. E quando chega num board de diretoria, cada um quer defender o seu. E é assim, não, eu fui ruim aqui no meu resultado, mas é porque o marketing ali fez tal ação, e assim fica, né?
E o que a IA tira nesse processo? Tira ineficiência, ela tira o que as pessoas escondem embaixo do tapete, deixa evidente, então a pessoa não consegue mais esconder. Ela assume lugar até mesmo das próprias ferramentas, porque ela vai interconectando tudo isso, tá? Tem um nome para isso, a gente chama de Vertical AI. É uma que é o meu trabalho de base, que eu falei que eu comecei lá em 17. Aí inventaram um nome bonito agora, é Vertical AI. Mas ela vai substituindo isso tudo. Então, a gente tem estruturas agênticas ou agentes de IA, que eles ocupam o lugar de pessoas, processos e SaaS, e ferramentas. Então, isso vai começar a vir esse universo onde a IA ela vai engolir o SaaS, né? Só que eu vou mais longe. A IA ela vai ser engolida pela filosofia. A filosofia vai engolir a IA. Explique. Agora eu não acompanhei. Tá. Por que a filosofia vai engolir a IA? Vamos lá, gente. Porque não basta, que aí é o problema do hype do pessoal ferramenteiro. Não basta você colocar uma ferramenta lá, eu vou criar aqui um Steve Jobs, um Bill Gates em forma de agente e vai ser o melhor agente da empresa. Tá? O que você domina de negócio? Se você não domina nada de negócio, como que você vai configurar? Você está dando só uma personalidade. Quais são as tasks? Quais são os objetivos? Qual que é o problema específico? Qual que é a substância profunda para tu configurar isso? Então não adianta, tem muita gente que fala, não, eu criei um conselheiro que é o Bill Gates, que está aqui comigo. De novo, bullshit isso. Eu já vi, eu nunca fiz, assim, achei interessante. Queria até fazer um teste, mas você é impossível fazer isso. Exato, porque no final, tá? Isso até é uma coisa que eu aprendi com o Dr. Ian, que foi meu professor no Johns Hopkins. Aí eu ficava vendo aquele cara todo sereno, né? Esse negócio, surgiu uma ferramenta agora surgiu outra ferramenta, não, agora é outra ferramenta. E via aquele negócio, tu via num bolo, que tu ficava todo azucrinando. Aí eu dei um corte nisso tudo. Falei, não quero mais saber de ferramenta. Nem sei que ferramenta estão lançando, tá? E por que isso não me importa mais? Porque eu entendi, aquele cara trabalhava com IA desde 1986, e aí a gente vai chegar nessa transformação que você me perguntou. Esse cara trabalhava com IA desde 1986. Ele era tenente-coronel, reformado do Exército Americano. Professor hoje em Johns Hopkins do curso de Engenharia, de AI e tudo mais. Está entre as top 10 do planeta dentro dessa área. Aí esse cara a vida inteira, aí ele treinou ele treinou o algoritmo que descobriu todos os terroristas da Al-Qaeda. Foi ele que treinou o algoritmo. Tá brincando, sério? É meu professor. Nossa, gente. Cara é fenomenal. Cara é fenomenal. Muito fora de série. Impressionante. E aí ele falou, sabe o que é a base de tudo? É machine learning, que é treinamento de máquina, 0 e 1. Não existe esse negócio que a IA está falando comigo. Gente, isso é enviesamento. O que é enviesar? À medida que você vai ali conversando com a IA, ela só vai entendendo as tuas características, ela vai deixar cada vez mais a próxima palavra mais afiada dentro daquilo que tu espera. Isso só mostra que o modelo está sendo talvez bem treinado. Então, aí eu acho que entra muito esse ponto que você coloca, né? De que forma que vem o apocalipse. Eu vi aquele filme do novo que saiu do Missão Impossível, que é sobre a inteligência geral que toma conta de tudo, né? Que aí começam a ter movimentos no mundo onde pessoas vão lá defender essa IA que quer destruir o planeta e poucas pessoas lúcidas, né? Sim. E eu fiquei vendo e falei, gente, que louco esse filme. Eu assisti o filme, né? Eu falei, e assim, é capaz de ter realmente pessoas assim, que vão acreditar que a IA é uma divindade que chegou... A última entrevista que eu vi do Elon Musk, ele disse que em 5 anos já vão ter os humanoides possíveis de se relacionar com seres humanos. Esse ano eu assisti uma série russa também, que era sobre isso, sobre esses humanoides irem para o mercado como donas de casa, por exemplo, cuidadores de crianças e de idosos. Isso é muito louco, porque aí, assim, a mesma ideia que eu vi algo de ficção científica e o Elon Musk dizendo, isso é coisa de 5 anos. Exatamente. Está acontecendo. Está acontecendo já. É assustador. Aí tem um número, tá, para poder corroborar com isso aí que você está falando. As principais tendências hoje é a ampliação de tecnologias digitais, 86%,
Em segundo lugar, 58% é robotização. São esses tipos de robô. E aí, quando a gente vai colocar na conta como que esses robôs estão entrando no mercado, eles retiram de forma líquida 4,8 milhões de posições de emprego do mercado. Só eles, só a robotização. Eles geram um déficit de espaço, a gente pensando só neles, né? E aí fica, bom, a gente tem esse déficit. O que os governos vão fazer com isso, com essa informação? É isso que eu fiquei me perguntando. Eu falei, gente, Fórum Econômico Mundial, com certeza teve missão diplomática. Eu falo que eu estudei relações internacionais em casa, porque eu prestei diplomacia pro Rio Branco, tá? Só isso? Aí eu tava, porque na época eu tava muito ruim, doente. Aí eu falei, ficava só estudando. Li uma pilha de livro do cada minha altura, quase 1,90 m, né? Aí fui lá, prestei. Nossa, eu só não passei porque aquela da UNB que anula certa e errada, eu tinha respondido tudo. Aí eu falei, não, tem tempo, eu vou responder tudo. Aí justamente anulou o que eu precisava para passar. Poxa, bom, mas aí você também mudou a estratégia de vida, né, a rota. Mas é aquele negócio. Eu falo que conhecimento nunca é desperdiçado. Olha a quantidade de bagagem de conhecimento que eu fui acumulando trouxe, né? ao longo do tempo. Eu cheguei a fazer 4 anos de Direito, me formei. Eu fiz Direito, terminei a AMAN, aí fiz a AMAN, né, Administração em Ciências Militares. Já cheguei na unidade onde eu fui servir nas férias, já prestei vestibular, passei. Aí fiz praticamente 4 anos de Direito, aí depois fui emendando, minhas loucuras, né? Eu não paro de estudar. Não consigo parar de estudar. Mas eu sou aquela pessoa que estuda. Olha aí. E não fica na loucura só. Onde que eu aplico esse negócio? Eu estudo de uma forma mais lenta, porque eu estudo aplicando. Eu falo, onde que eu consigo aplicar isso aqui? Aí eu estudo, aprendo e já vou fazendo. Então funciona desse jeito. Então, vai muito nessa linha, né? Mas, se a gente vai trazer, acho que um pouco desse paralelo, acho que um pouco desse apocalipse, o que eu vejo? Por que os governos tiveram acesso ao mesmo relatório que eu tive? Por que eles não estão se preparando? A pergunta que eu me faço é por que não estão se preparando para isso? Tem como se preparar? Eu cruzei uma meia dúzia de informações, paralelizei essas informações, mas para chegar a algumas conclusões de como a gente consegue se organizar. Aí até que ponto isso é política em benefício próprio deles mesmos, ou será que é um projeto de nação? É isso que eu fico às vezes me perguntando. Porque se a gente pensa como projeto de nação, e aí tem 2 caminhos, né? A gente fala que tem o caminho do círculo dourado da tecnologia e tem o caminho do inverno. Todas as correlações, tem um documentário muito interessante chamado Germes, Trigos e Aço. Dr. Jeremy, eu não lembro o nome dele agora. Mas o que ele fez nesse documentário? Ele fez uma correlação direta, ele foi em Papua Guiné estudar lá na ilha, porque eles vivem do mesmo jeito há quase 3.000 anos. Então ele quis entender qual que é a correlação, por que ali eles não evoluíram e em outras partes do mundo evoluíram muito. Por que a Europa evoluiu muito e a América ficou do jeito que estava? Tem várias constatações. Uma das constatações que ele chega no trabalho dele é o determinismo geográfico, por ser longitudinal a estrutura europeia e asiática. Então ali eles começaram a ficar mais, deixaram de ser nômades, começaram a ficar mais, cada um buscando uma localidade para se fixar, aí depois foram controlar a agricultura. Foi a primeira tecnologia que eles fizeram, que é a tecnologia agrícola, principalmente na parte genética dos grãos, há milhares de anos atrás. Nossa. Então isso permitiu o humano parar e começar a se desenvolver. Então, a partir do momento que ele parou, começou a se desenvolver. E existe uma correlação direta da tecnologia com a supremacia das nações, com os desenvolvimentos das nações. Então ele conseguiu trazer essa correlação. Sim, eu li em algum lugar esses dias que o cavalo também foi uma tecnologia. Cavalo também. Porque aí foi, né, nessa época foi possível que se estabelecesse agricultura e dominar outros povos. Exatamente. E o cavalo não é europeu, acho que é asiático. É asiático. Então, realmente... Exatamente. Existe algumas uma correlação. Vertentes ali, né? Aí depois vem os metais, né, o bronze e por aí vai,
E aí vem a confecção de caravelas, depois vem a confecção de armas, pólvora, aquela história toda. E quem ia dominando a tecnologia ia dominando todos os outros povos. Foi o que aconteceu aqui na América, foi ali com, não sei se foi com os astecas, quem que foi? Agora eu não vou lembrar. Mas é um pelotão de espanhóis com 30 pessoas derrotaram um exército de 100 mil. Porque só tinha arma. Era uma tecnologia. Então, qual que é a correlação direta que a gente vê hoje? As nações que se preparam para esse momento de transformação de tecnologia, elas se tornam nações prósperas. Isso é fato. Isso é fato total. E aí, é o que você acabou de colocar. Por que os governos não estão se preparando? Se já tem números suficientes para isso, por que não desenvolver programas para preparar as crianças? Vamos falar disso então. Acho que é um outro ponto que é legal a gente mergulhar aqui. Porque China e Estados Unidos já se posicionaram muito claramente em termos de investimento, de leis e de obrigatoriedade da IA no ensino básico e fundamental. Então, a partir dali dos 6 anos na China e acho que um pouco mais tarde, mas ainda assim nos Estados Unidos também é obrigatório. Como que você vê isso? Ou como que você enxerga o Brasil dentro desse cenário? A gente vai ver isso acontecendo muito China e Estados Unidos, e aí tem uma disputa, inclusive, de patentes. Né? Hoje a China tem disparado mais patentes que os Estados Unidos. Os Estados Unidos vem logo na sequência e depois vem o resto. Aí eu falo que depois vem o resto. E aí você vê como nações que têm essa clareza geopolítica, como que o jogo é diferente. Os dois entendem geopoliticamente que dominar essa infraestrutura e tecnologia é o que vai permitir liderar, sei lá, daqui mais 1000 anos. Então, os dois estão nesse jogo geopolítico de uma forma muito forte, né? E aí a gente vê os outros atores sendo coadjuvante olhando. Aí a pergunta que eu sempre fico, então, por que ficam olhando? E eles estão lá se preparando, não só com tecnologia, mas letrando já as crianças com tecnologia. Literância tecnológica. Sim. E aí, se a gente vai analisar, olha que legal que você colocou. Se literância tecnológica é uma core skill já da década, eles já entenderam o game, já estão preparando as crianças para isso. Mas como que ficam as nossas crianças aqui do lado? O quanto que isso é, de novo, né? É projeto de nação, ou sei lá, se é projeto de poder. Meu Deus, né? A gente ainda está com dificuldade de colocar a criança na escola. Exatamente. Tudo bem, né? Tem todo esse ponto. Vou trazer o contraponto, né? Quero muito também trazer pessoas muito contra jovens e crianças e tecnologia para a gente trazer debate. Mas tem o termo sedentarismo cognitivo. Nós crescemos lendo livros, escrevendo. Eu ainda peguei a época da biblioteca, né? Isso vai afetar, né? Então, acho que tem uma discussão em torno da formação cognitiva do ser. Nossa, muito bem colocado, tá? Mas vamos assim, né? Diante desse contraponto que eu acho válido a gente conversar e vendo que esses dois atores, China e Estados Unidos, colocaram, sim, independentemente disso, para crianças, né, a partir de 6 anos, como que a gente luta por isso no Brasil? O que será, né? O que a gente eu faz? tenho uma arma. Então vamos Tenho lá. uma arma secreta, e a gente já falou sobre ela, tá? É muito legal que você trouxe uma coisa aqui agora, tá? Você falou sobre a questão de déficit cognitivo. O que está acontecendo hoje? A maior parte, eu falo que é de serviço, dessas pessoas que estão colocando, eu chamo de iatização, mas é iatização a qualquer custo, tá? Aqui, vem aqui, compra, eu vou te dar 10, 50, 100 templates, aqui tu usa, coloca, faz que não sei o quê. E elas estão fazendo um desserviço por quê? Já até saiu recente um estudo do MIT, né? Falando que os impactos que são gerados, principalmente pelo fato e até fiz um post sobre isso, que eu falo que as pessoas usam IA como muleta. Não usam ela como um meio para potencializar. Então, quando você coloca a inteligência artificial para pensar por você está gerando déficit cognitivo em você mesmo. Então, a gente vê muitas pessoas que estão aí hoje fazendo apresentações em empresas, em indústrias, ou até mesmo crianças fazendo trabalhos escolares, não estão nos dando o trabalho nem de ler o que está escrito ali. É copiar e colar.
E se bobear ainda sai, ó, de acordo com a sua instrução, e sai. É essa a resposta no final. Copiam desse jeito. Sim, exatamente. E aí, em que ponto que eu acho que a gente pode gerar um contraponto? Pensando que não é só a tecnologia que é a solução, tá? Já trazendo até como um contraponto mesmo. Eu acho que a tecnologia ela pode tirar da gente esse trabalho mais manual, que toma mais tempo, para nos deixar com o melhor de tudo. Nós nos desenvolvermos de forma pessoal, intelectual. E aí a gente volta de novo no princípio, que é a primeira coisa que eu ensino, filosofia, desenvolvimento de pensamento crítico. Sim. Porque tá lá, pensamento crítico, analítico e tudo mais, como skill mesmo, né? Então eu acho que se a gente fundamentar... Ou seja, tem que caminhar desde sempre. Desde sempre. E deixar claro que a IA é uma auxiliar. Ela não é o ator principal, ela é um ator coadjuvante. E vai se manter coadjuvante sempre. Sempre. Agora, você ter essa clareza de que tem que desenvolver a capacidade cognitiva através desses sensos críticos, que para mim a educação ela transforma tudo. E se há uma educação que é muito centrada no ser crítico, de tipo, não engulo qualquer coisa, tem que desconstruir isso. Então eu acho que a gente está de um lado sim desenvolvendo uma camada educacional que aí acoplada aí sim potencializa demais. Sim. E no Brasil especificamente, o quanto a gente está parado De braço lendo cruzado. jornal e o mundo acontecendo com China e Estados Unidos. Esse é um outro ponto, tá? Hoje no Brasil a gente tem baixíssima capilaridade de investimentos em projetos de inteligência artificial. Então, literalmente você levantar uma startup aqui no Brasil é levantar no braço e na raça. É diferente do que está acontecendo fora, né? Estados Unidos, Europa, enfim, tem diversos fundos disponíveis, né? Então a gente vê um fomento muito maior. Então aqui no Brasil a gente tem o cenário econômico, o cenário político é totalmente avesso à necessidade do que a gente precisa hoje para preparar o povo para literalmente avançar dentro desse ecossistema, né? Então a gente tem recursos para poder, por exemplo, fazer instalação de data centers. Pô, a gente tem muito recurso natural. Até foi discutido, mas é um projeto que não tem um vazamento ainda muito bem colocado, né? Mas que se vai à frente, com certeza abre novas possibilidades. E aí começa a criar uma indústria em volta disso, que acaba fomentando o desenvolvimento disso tudo em volta, né? Então, eu acho que é mais uma questão de equilíbrio, e entender que isso sim pode ser um caminho de soberania, e aí também fica, né? E até que ponto a gente também tem e pode só ficar dependendo de governo, né? Até que momento que a gente também tem que tentar criar esses nossos caminhos de forma alternativa. Sim. Então, eu fico vendo muito essa... Acho que tem que ter as duas vias, forças, né? Porque senão fica muito descompensado. Muito descompensado. Eu acho que a partir do momento que o governo ele coloca uma o privado, força, né? Acho que é a aliança. daqui 30 anos a gente volta para esse debate. Exatamente. É uma aliança, né? É uma aliança, porque é a transformação que a gente precisa. Vamos falar do pequeno, do médio empresário, né? Não de gigantes, mas para onde que ele tem que olhar agora? Digamos até um dono de uma operação de cobrança menor, né, assessorias. Para onde que ele olha, em primeiro lugar, para alavancar o negócio dele no cenário de hoje? Bacana. É um outro ponto, acho que bem colocado. Eu cheguei até a fazer uma vez, até no YouTube, uma live que eu fiz um panorama comparando 3 exemplos, né? Uma agência, um escritório de contabilidade e um educador digital. Como que eles conseguem se colocar dentro desse novo panorama para não ficar pelo caminho, né? Como que ele pode usar a inteligência artificial para auxiliar ele? Primeira coisa que tem que entender é que, assim, a IA, de novo, ela não vem para substituir, para destruir. Ela vem para auxiliar, para aditivar e para deixar mais eficiente, tá? Quando eu começo a colocar numa ordem, vamos dizer assim, numa sequência de crescimento de negócios, eu começo a unir estrutura de crescimento com inteligência artificial,
O que ele tem que fazer numa sequência, tá? Num passo a passo? A primeira coisa, se ele não usa IA, começa a usar, nem que seja um chat GPT. Gera planilha, enfim. Eu acho que o primeiro letramento é dominar o prompt. Não é à toa que eu comecei lá com estruturas de prompt. Um segundo letramento é entender a infraestrutura e estrutura de negócio. Depois que entendeu isso, o que ele pode colocar em prática para melhorar a eficiência dele? Essa melhoria de eficiência ela é conquistada nesses passinhos. Então, primeiro começa a usar, depois gera os dados, entende o que ele aproveita com esses dados, começa a ter mais liderança para a tecnologia e depois começa a ter liderança, começa a mudar a cultura do negócio da empresa e depois que muda a cultura, aí sim começa a colocar e criar essas alavancas. Eu acho que é um passo natural, tá? A maior parte das empresas, assim, às vezes até por essa pressão, desespero, até os pequenos, cara, estão toda hora falando que tem que colocar IA, tem que colocar gente de IA, que não sei o quê. Eu falei, cara, mas não adianta nada colocar uma IA se você ainda não tem um CRM, se você não tem um processo bem estruturado. E antes de você ter um processo, você vai ter uma outra guerra maior ainda. Você vai ter que mudar a cultura e a cabeça das pessoas para falar assim, IA não é bicho-papão, ela não está aqui para te substituir. Ela está aqui para te ajudar. E aí nessa... Teve um convidado que ele falou assim, ele faz essas aplicações. O grande problema está sendo quando você chega na empresa, os processos não estão estabelecidos. Então a gente tem que ter um puta de um trabalho antes, que nada tem a ver com o IA diretamente, para documentar tudo, para ajudar nos processos que já deveriam estar estabelecidos, aí sim para a gente poder automatizar. Então tem todo um caminho ali. É todo um caminho antes. Por isso que, por exemplo, nessa formação de arquitetos, o primeiro projeto que eles me entregam é o de Prompt Architect, fazer a engenharia do prompt, a arquitetura desses metaprompts para gerar vários outros para ter produtividade. O segundo projeto é fazer um diagnóstico profundo, inteligência e preparar a empresa para ajudar ela de forma rápida a escalar mais a venda ali. Depois é entender todos os processos de negócio. Primeira coisa é um projeto de mudança de cultura. Por isso que eu faço os projetos, falo para eles, façam de forma pro bono. Por quê? Inicialmente o cara está desconfiado, ele não vai ver o valor. Então, se você entra na empresa, começa a mostrar para ele, construir com ele, e mostra pela cultura que você vai colocando ali no dia a dia, ele vai entendendo os próprios diretores, gerentes, donos, enfim. Eles vão começando a entender o valor daquilo. Por isso que no final todo mundo quis contratar os projetos dos alunos, porque eles viram muito valor naquilo. Então, essa transformação ela tem que ser gradual, né? E aí tem uma frase que eu coloco lá, que até que a gente construiu, né? Que o grande problema hoje nas empresas é justamente, não é a IA, é KPI, é processo, é cultura, é gestão. Esses são os problemas. Então, quando a empresa chega assim, eu quero colocar IA, eu falo que é a mesma coisa que você colocar um motor de foguete numa carroça. O resultado é a destruição da carroça. É a destruição da carroça, que é o modelo de empresa tradicional. Para a gente conseguir mudar esse jogo, tem que existir uma pessoa com mandato para isso, um agente de mudança, de transformação, que é o cara que ele vai reconstruir a carroça, que é o sistema de negócios que existe hoje. Então, o problema não é nem colocar IA, o problema é reconstruir esse sistema, que é a própria carroça. Quando você refaz essa carroça, você muda isso tudo, aí sim a gente tem uma carroça que está adequada para acoplar esse motor. Então, no final, fica muito claro para a gente que o que a gente está fazendo não é criar tecnologia, implementar tecnologia, mas é arquitetar e mudar o sistema de negócios como ele é para um novo sistema de negócios. Por isso que eu falo muito com o pessoal. Muda realmente a chavinha, muita coisa. Por isso que o nosso game principal é esse olhar sistêmico, é esse olhar do todo, é esse olhar integrando toda a empresa para mudar o sistema empresarial. E ser esse agente com mandato para conseguir fazer isso área a área, etapa a etapa, para gerar uma transformação e disrupção. O que você me diria em relação a
janelas de implementação, quanto tempo que a gente está falando? Né? Tá. Porque isso é muita coisa. É muita coisa. É um projeto de anos, é um projeto de... Porque é isso. As pessoas estão vendo no Instagram o agente quer apertar E não é. e sair vendendo. E não né? é isso. Exatamente. Então, não assim, é isso. para realmente alguém que queira seguir um caminho sólido, que é o que você está apresentando aqui. Boa pergunta, tá? Quando a gente começa um movimento desse de transformação, a primeira coisa que, por exemplo, os arquitetos fazem é fazer um diagnóstico 360 graus dentro da empresa. A gente usa uma estratégia que a gente chama de perfil organizacional. O que é isso? São as bases do modelo de gestão e excelência que a gente passa um raio-x na empresa inteira. E aí a gente consegue entender em ordem de grau e prioridade quais são as áreas com maior impacto e as de mais alta velocidade de implementação. E a gente começa a montar os quadrantes. Alto impacto e alta velocidade, alto impacto e média velocidade, baixo impacto e alta velocidade. Então a gente começa a entender de todas as aplicações da empresa, do 1 ao 30, o que tu tem que dar ordem de prioridade. Então a gente sempre vai começar pelo mais rápido, pelo maior impacto, com mais alta velocidade. Então isso é um processo, tá? Tem um número do Boston Consulting Group. O que ele colocou? O que aconteceu com a Johnson & Johnson, a iniciativa que eles fizeram de projetos de AI? Todas as áreas chegaram assim. Não, agora eu quero fazer um projeto de AI. Cada um podia fazer. Então, eu vou fazer. O que é o que a gente está conversando aqui, né? Justamente por essa visão de silos, tudo espalhado, criaram um monte de coisa que no final tinha mais perfil técnico do que perfil de negócios e nada falava com nada. Eles tomaram prejuízo. As coisas. Tomaram prejuízo. O que eles entenderam? Era para escolher um problema, um objetivo e atacar aquilo. O ROI do projeto foi lá em cima. E aí, qual que é a constatação que a gente chega, né? Primeiro, essa questão de aliança homem-máquina. E segundo, o que é prioridade? Aí entra justamente nesse período de implementação. A prioridade não é tudo, mas é o que vai ser feito no menor curto espaço de tempo dentro daquela sequência. Até aí sim você tem uma transformação completa da empresa, né? E aí esse é um dos projetos que eu estou mergulhado de cabeça, que é o meu base desde lá de trás, porque como eu entendo o padrão nível classe mundial de gestão de uma empresa, eu já estou pensando à frente da empresa. Então eu estou começando a arquitetar a empresa inteirinha, com todos os processos, pensando com uma mentalidade de excelência. O que tem que fazer, o que eu tenho que ser proativo nisso daqui. Então eu tenho que pensar no problema antes dele acontecer. Ele tem que ser abrangente, ele tem que abranger a empresa, ele tem que estar integrado dentro da empresa, ele tem que estar trazendo eficácia e eficiência, e eu tenho que aprender com isso e gerar uma inovação. E eu fico rodando. Eu chamo de ciclo de PDCL, que é o PDCA, né, que é Plan, Do, Check, Act. O meu, só em vez do Act, eu coloco Learning, que é de inovação e aprendizado. Então, se eu entendo, se eu já domino todo um modelo de excelência, se eu já sei o que é uma empresa de classe mundial, eu falei, então eu já vou montar uma estrutura de classe mundial que seja adaptável a qualquer modelo de negócio. E é exatamente isso que eu venho construindo em tecnologia, né? Isso é em tecnologia, não é nem mais ali. E eu ensino isso, tá? Eu ensino. E aí o pequeno médio empresário contrata um dos arquitetos formados por você. Para fazer, né, todos esses ciclos, esse empresário ele vai contratar esse serviço. 6 meses? 1 ano? Tá. Quanto tempo que depende ele pode esperar desses estudos? Tá, beleza. Né? Então, assim, depende bastante do tamanho da empresa. Tá? O arquiteto ele é preparado para trabalhar com uma grande corporação até com uma pequena empresa. Tá? O que muda? O tamanho da empresa é diretamente proporcional aos tamanhos de projeto. E tudo que eu crio em tecnologia, eu valido antes. Então, por exemplo, teve agora quando os arquitetos foram passar para a etapa intermediária, eu falei, eu vou provar para vocês que, primeiro, é possível criar uma empresa inteira em 48 horas. E aí foi isso que eu fiz. Eu criei uma empresa inteira em 48 horas, em menos de 10 dias já fechei um contrato para essa empresa. Então, eu mostrei para eles que era possível.
Então eu falei, tá vendo, gente? Da ideia ao produto, tá aqui, ó, tá feito. E numa aula com eles, eu criei em 6 horas uma empresa inteira. Na aula, ao vivo com eles. Fui criando empresa com eles, mostrando, criando com a nossa tecnologia. Mas isso para mostrar o quê? Aí você traz para um panorama de um pequeno empresa, a gente inclusive está validando com uma pequena, estamos validando com uma média. Numa pequena empresa, a gente consegue trazer todo o planejamento estratégico que antes demoraria 8 meses, que seria nível McKinsey, tá? Isso é feito em praticamente 2 semanas. Pronto, completo. Então ele tem um livro de 150 páginas da empresa como ele nunca teve na vida dele. E qual que é o feedback que a gente tá tendo e eu tenho acompanhado junto, tá? Cada reunião que o cara entende o diagnóstico profundo do problema, depois diagnóstico empresarial, inteligência de negócio, posicionamento estratégico e por aí vai, o cara assim, cara, é incrível, eu não sabia que a empresa era tudo isso. Eu falei, cara, você está tendo acesso ao mesmo nível de uma multinacional para um pequeno negócio. Então, é essa que é a transformação que a gente acaba trazendo, né? Então, a gente acesso. Maravilhoso. Porque o que a gente enfrenta hoje no Brasil, né? A cada 10 quebra 7. Por que em vez de a cada 10, vamos deixar quebrar mais nenhuma? Porque a gente vai conseguir entregar com tecnologia de uma forma muito veloz o instrumento que ele precisa para a empresa dele sobreviver e prosperar. Porque eu falo, as amarras de todos os lados estão só para atrapalhar. Então ele tem que ter muito malabarismo, tem que ter muita inteligência e agora tu tem substância além disso tudo. E aí quando ele termina esse diagnóstico todo, a gente criou uma tecnologia que ela reverte todo o planejamento estratégico empresarial numa estrutura de inteligência agêntica. Então é o melhor funcionário da empresa, porque tem a voz da marca, tem a personalidade da empresa, entende as missões e os valores da empresa, sabe se comportar, entende o que tem, como que faz. Porque, de novo, é aquilo que a gente falou, não adianta ter ferramentas e criar agentes. Você tem que entender profundamente de negócio, trazer. Cada empresa tem uma alma, tem uma particular. Não adianta colocar um Einstein que vai assumir venda daí. Einstein era vendedor? Não. Então você tem que entender como você traz essa alma da empresa para uma estratégia de negócios muito bem elaboradas e aplica para trazer muito resultado, eficiência e eficácia, excelência em gestão de uma multinacional aplicada num pequeno negócio. E é isso que os arquitetos estão aprendendo. Maravilhoso. Bom, vamos caminhar para o último bloco. Vamos falar um pouquinho agora de IA e marketing, né? E ainda já puxando aí que a gente realmente está vendo de tudo. Assim como foi com o marketing digital, né? Certo. Mas também tem coisa boa rolando. Então, quero ouvir um pouquinho você, que você tem visto aí de bom no mercado também acontecendo. Isso eu acho que entra muito naquele número que a gente falou lá, né? Que é da IA engolindo a própria IA. Então, isso para mim é muito bom, tá? E aí eu já deixo alguns alertas. Então, as pessoas, por exemplo, que estão focadas em somente estudar ferramentas, então às vezes elas perdem 4 meses estudando uma ferramenta e vai chegar uma IA que vai matar 200 startups. Na hora de aplicar, já tem uma nova que é muito melhor. Então, por isso que não é aprender sobre ferramenta, é aprender sobre tecnologia e negócio de forma profunda. Então, esse cara que domina esse jogo, ele tá bem. Quando a gente chega nessas aplicações em marketing, em vendas, não é diferente. Então, à medida que a gente tem essas evoluções e as ferramentas cada vez mais rápidas, hoje você joga uma ideia, você constrói um sistema inteiro com a tua ideia. Hoje tem plataformas para isso, né? Tem o próprio Lovable, tem Bolt, tem algumas assim, tá? Mas, gente, vocês acham que o Google vai ficar para trás? O Google lançou dentro do Gemini. O Google tem 1 milhão de empresas lá dentro, né? E ele lançou uma estrutura dentro do Gemini chamada Canvas, que você coloca o teu prompt, aperta Canvas, ele cria um sistema, ele cria uma plataforma, ele cria um site para você te dar o código. Então, o que essas outras startups, de novo, estavam lá, a IA engolindo a IA. Esses grandes, OpenAI, Anthropic, Google, eles vão colocar esses recursos de produtividade cada vez mais de forma mais nativa. E qualquer um pode criar. Mas aí, qualquer um com uma profundidade generalista ou com uma profundidade de entendimento, com uma capacidade profunda de entender e tirar as melhores conclusões. Quem que vai tirar o melhor proveito disso no final?
é geralmente essa pessoa que tem uma capacidade mais profunda. Então, quando você aplica isso a marketing, você consegue montar campanhas de forma absurdamente veloz. Você consegue criar scripts. Eu mesmo, por exemplo, eu hoje uso uma ferramenta para editar meus vídeos. Se eu fosse primeiro que eu não sei fazer isso. Começa por aí. Segundo que se eu fosse fazer, depois de 3 meses, tu ia ver um vídeo meu. Então, olha como que eu consigo ser produtivo para levar uma mensagem à frente de uma forma bem organizadinha ali, bem elaborada, usando IA. Então, eu uso IA para isso. Eu uso IA para várias coisas. Então, assim, eu tenho um problema, aí é onde eu vou lá na minha base, né, que eu chamo do AI Beginners, engenharia, o Prompt Architecture, crio do meu Prompt Architecture, vou criando um monte de prompts para me ajudar em rotinas ali das minhas atividades diárias. Eu tenho um problema, eu vou lá e crio uma engenharia. E tem um ponto muito importante, Carol. As pessoas acham que assim, ó, eu tenho que dominar, tenho que construir tecnologias. O que define hoje a construção de qualquer startup de IA não é ferramenta, é dominar uma boa engenharia de prompt. 80% de todas as soluções de inteligência artificial estão no prompt, não estão no código, estão no prompt, estão no comando. Então, de novo, quanto mais profundo você coloca ali, mais profundo você devolve aqui do outro lado. Isso é um pouco de semântica, interpretação, né? É por aí. Semântica, interpretação, filosofia. De novo, a gente chega na base de tudo, né? Construção do conhecimento. Legal. Fala um pouquinho dos seus aplicativos do dia a dia. Qual é o aplicativo que você mais usa? Qual que é a IA que você mais usa? Dá umas ideias aí para nós. Tá? É assim, apesar de eu ter aqui a nossa plataforma, né? A Sibéria, enfim, eu uso todos, porque eu até gosto. Eu acho que é práticozinho. Apesar de eu ter um próprio aplicativo ali também, mas dentro do nosso aplicativo lá da Sibéria e da Ardus, eu uso muito para essa rotina de business, negócios, tá? Agora, coisas simples do dia a dia, eu abro ali o chat GPT, e até hoje, cedo, eu estava conversando com a professora de inglês, que eu faço, a gente fica 1 hora trocando uma ideia com ela em inglês, né? E ela estava me perguntando justamente sobre isso, né? Eu falei, se você quiser usar para rotinas do dia a dia, usa o chat GPT, ele é muito prático. Se você quer usar para alguma coisa de negócios, baixa o Claude. Claude é muito bom para trazer enredos de negócio. Agora, se você quer Ele lê muito mais, né? Exatamente. Agora, se você quer ter profundidade de análise, você tem muitos dados para poder analisar, usa o Gemini do Google, porque ele tem muito contexto. Ele é o que tem maior janela de contexto, 10 vezes mais que a OpenAI. Então, você consegue colocar muito documento lá para ele poder analisar. Tá. E o output dele também é muito bom, tá? Melhorou muito. Você considera necessário, para quem quer dar uma mergulhada, ter cada um separadamente? Porque a gente tem no mercado empresas que começam com AD e terminam com apta, por exemplo. Na prática, a ideia é maravilhosa, mas eu percebo que não é o mesmo resultado. Não é. E eu vou te dizer por que não é. Vai dentro daquilo que a gente falou de déficit cognitivo. Está tudo mastigado. E não é estar mastigado. É desenvolver a pessoa para ela pensar e ela poder elaborar. Né? Não, nem em termos de curso. Estou dizendo da própria aplicação. Ferramenta. Assim, não, sim. Tem limites. Assim, é muito interessante você ter várias IAs ali para fazer testes. Mas não precisa. Mas os resultados não são iguais. E outra, não é igual, porque tem a questão de limitação de uso. E vou te dizer, não precisa. Escolhe uma dessas aqui de mercado, cara, você vai ter capacidade de uso absurda, tá? Se você fosse falar para mim, me traz a que tem melhor custo-benefício. Eu falo, escolhe o Gemini do Google. Melhor custo-benefício. E Manus? O Manus, a ideia dele é um antrópico por trás, né? Então é o Cloud. Então o Manus ele é um automatizador ali para poder te ajudar em algumas criações. Mas, por exemplo, uma das coisas que o pessoal muito usa no Manus, que é criar site. O Gemini tem. Você consegue criar um site lá dentro. É só tu apertar um botãozinho lá, Canvas. Preciso que você crie um site nessa estrutura, respeite esse posicionamento estratégico, a minha voz de marca é essa daqui, parará, piriri, parará. Tem que ter essas seções aqui. Ele vai montar o site para você. Você só pega aquele código, cola, onde você comprar o domínio. E numa sessão de boxe, ChatGPT
Plus Aham. e o Gemini. Ah, eu vou no Gemini. Prose Gemini. Vou no Gemini. Por quê? O custo-benefício dele é muito melhor, a janela de contexto dele é muito maior. Ele te traz essas possibilidades de fazer, já está fazendo também, iniciando criação de imagens, então ele está completo. Eu fiz uns testes com tabelas e o Gemini, ele leu, executou muito bem 60 linhas. E o ChatGPT 8 ou 12, foi impressionante a diferença. Ah, é? É que, assim, também no meu dia a dia eu não uso... Não são contextos tão variados, mas um pequeno teste deu para perceber que é bem diferente. E tem muito isso, tá? Até por isso que eu sempre falo para as pessoas, estruturem o tal do GPT próprio ou o Gemini próprio, né? Que aí cria esses contextos de produtividade com as tarefas muito claras de como ele tem que executar. Os outputs saem em outra qualidade. Quando a gente tira, vamos dizer assim, de mais generalista na própria OpenAI ou no próprio Google, tá? Para quando você usa os que você cria para resolver contextos específicos de negócio para você. As entregas são absurdas. Então, por exemplo, os alunos, eles tiveram que me entregar um projeto intermediário, deu 150 páginas, de cada um a média. Nossa. Que eles tiveram que pegar uma empresa... Uma dissertação. Do problema, da ideia, até vender essa ideia no mercado. Então, eles foram desconstruindo em camadas isso. Então, diagnosticou o problema, do problema fez de negócio fez de inteligência, e aí um ia puxando o outro. Foi uma cadeia mesmo, né? E todos eles, eu falei, vocês estão livres, vocês estão com a faca na mão aí, vocês agora vão caçar na selva. Vocês usem o que vocês quiserem. E vários deles começaram, por exemplo, no GPT, quando eles começaram a criar as engenharias de prompt, montar os Geminis, eles falaram que foi muito melhor a qualidade de resposta. Então, isso é um outro fator que influencia muito. Tá? Legal, essas informações, né, de quem está realmente no campo aplicando é muito legal. Bom, chegamos ao fim. Quem se interessar em fazer esse programa... Isso, hoje, tá? Até legal você ter colocado, a Sibéria hoje ela é uma escola de nível superior para a formação de líderes, tá? Então, hoje... A gente já está passando o processo final de certificação pelo MEC. Então, legal. Quem está passando pelo programa hoje está saindo com diploma de pós-graduação em arquitetura de negócios e IA. É a primeira profissão no mundo disso. Que legal, parabéns. Olha, gente. E a gente está indo para Londres agora. Que orgulho. E a gente está indo para Londres. BR. Hashtag BR. E a gente está indo para Londres agora, estabelecer parcerias lá em Londres também com universidades. Se interessaram pelo nosso programa, né? Até para título, tá? A OpenAI, ela tá com uma vaga aberta há meses, procurando o que eles chamam de GTM Engineering. O que é isso? É o cara especialista de go-to-marketing, que tem a compreensão de marketing, vendas, pós-vendas e GTM Engineering, produto incluído nessa história. Então, o cara tem que entender muito de negócios e tem que entender muito de tecnologia, não é de ferramenta. E eles precificaram esse conhecimento. R$1.700.000 mais equity. E não é só eles. Google, Amazon e várias outras empresas dos Estados Unidos estão atrás dessa mosca branca e não acham. E o legal é que esse GTM Engineering, ele é 1/8 do conteúdo programático da formação de arquitetos. Maravilha, como a gente se inscreve. É fácil, é só me chamar no meu Insta, não tem grilo. Tá, fala seu arroba também para a galera se Então, quem quiser entrar em contato comigo, tá? O meu arroba é wagnercampus.ai. A mesma coisa no YouTube e a mesma coisa lá no LinkedIn. Então, o LinkedIn é só Wagner Campos. É fácil e assim... Gente, não é IA, tá? Sou eu mesmo, de verdade. Porque em época de IA, que todo mundo é commodity, humano é luxo. Então, vocês têm direito ao meu luxo. Olha só, gente. Maravilhoso. Obrigada pelo papo, excelente. Aprendemos demais. Foi inspirador também e vou esperar você próximas vezes também. Com certeza. Ele veio do Rio de Janeiro, gente. Só pra cá, gente. Uma honra Só pra cá, viu? receber você. Brigadão. E vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu preciso fazer a introdução, tá? Pode bater palma? Pode. Sem passar.
E esse é o Wagner Campos, com toda essa história, e eu vou querer ainda me aprofundar um pouco mais ainda na sua história. Então, vamos lá. Vamos nós então.